Olá a todos e a todas. Hoje nós falaremos sobre a alimentação e nutrição de abelhas e as finalidades de criação. Quando pensamos em criação de abelhas, e muitas vezes as pessoas pensam que vão criar abelhas e simplesmente deixam as abelhas lá no seu local e elas no ambiente natural vão atrás de pólen e mel. Então, teoricamente, é uma criação fácil de se criar. Só que, nessa época do ano, estamos no período de inverno. Nesse período, existe falta de alimentação. Então, existe pouca disponibilidade de alimentação. E se vocês observarem, por exemplo, nas lanchonetes, nas padarias, locais onde tem muita concentração de açúcar, né, até supermercados, fábricas, vocês vão ver que nos lixeiros, onde vocês vão ver muita abelha. Geralmente essas abelhas que estão lá é a abelha com ferrão, que é a Apis mellifera, africanizada, e a nossa pretinha, que é a nossa arapuá. Então essas abelhas, elas têm uma grande necessidade de pegar a alimentação. Então elas vão lá e vão fazer essa alimentação para se manter nesse período. E você que é criador, você precisa pensar que ao criar essas abelhas nativas e a apis, você precisa, numa época do ano, preparar a alimentação para que elas passem por esse período, para você não ter perda desses enxames. Então é preciso preparar para esse período crítico. Na alimentação natural, quer dizer, quando você está criando abelhas, você tem que pensar que elas estão comendo alimentação normal, né? Então seria o pólen e o mel, né? Na verdade o néctar que vai transformar em mel. E o que é o pólen? O pólen é um alimento completo, né, e valioso na natureza, que além de garantir todos os aminoácidos essenciais para o organismo humano, porque as abelhas vão consumir, mas nós também consumimos. Também é rico em oligoelementos minerais, fibras, hormônios vegetais e vitaminas. É formado por 10% a 35% de material proteico e 30% a 40% de açúcares, que é glicose, frutose, dextrina, os quais são rapidamente absorvidos pelo organismo sem esforços. O pólen oferece ainda celulose, fibra com estrutura química de carboidrato, que estimula o funcionamento intestinal. Então é um alimento muito bom tanto para as abelhas, né, que é a alimentação proteica para elas, quanto para a gente também. Então, fazendo uma analogia, a gente poderia comparar o pólen como se fosse o nosso feijão de todo dia. Então vem a fonte proteica. E o mel seria praticamente a parte energética, que seria o arroz. Então nós temos a parte de proteína e energia. O mel, na verdade, ela é um produto proveniente do néctar. Então as abelhas saem das colmeias, vai nas flores e coleta esse néctar. Esse néctar, então, sofre ações enzimáticas, químicas e físicas e para a transformação do mel. Essa flor que está aqui na minha mão é uma flor de espartódia que eu trouxe hoje para vocês conhecerem, porque essa flor aqui é uma flor de uma árvore exótica, ela não é nativa, e que existem alguns relatos que ela mata abelhas. Então, às vezes, você pega essa flor, cai, você abre e vai dar uma olhada, tem algumas abelhas mortas. Essa flor, por felicidade, hoje eu encontrei ela na árvore florida aqui. Então, nessa época do ano, você já vai encontrar poucas abelhas. Os enxames tendem a diminuir. E você ainda ter essa planta aqui que mata abelhas, né? Então você está ainda diminuindo mais a quantidade de abelhas no seu plantel. Então, o interessante é que já existem algumas cidades que já proíbem o plantio da espartódia. E hoje vocês podem observar nas cidades já tem uma grande demanda de crescimento de plantios de mudas nativas, que é o principal para as abelhas nativas, seria realmente colocar essas plantas que são adaptadas, que são nativas, que são a principal fonte de alimento para essas abelhas. O mel, como eu estava falando, é uma composição de açúcares, né? E também é composto por vitaminas, minerais, e isso para as abelhas é importante porque vai manter não só a parte de alimentação energética da enxame, mas também para essa época do ano serve como isolante térmico. Então, ajuda a manter a temperatura do enxame, tanto das abelhas nativas como a da apis.
Possui uma variação de cores muito variável, porque vai de acordo com a florada. Então você tem méis mais escuros e mais claros. Quanto mais escuro, é mais rico em minerais. Quando falamos de mel, no Brasil existe uma legislação federal que diz que o mel tem que ter em torno de 20% de umidade. Esse mel com 20% de umidade é o mel de Apis mellifera, é a abelha africanizada. Só que não existe só a abelha Apis mellifera, existe uma diversidade maior de abelhas nativas. Então, o mel das abelhas nativas pode variar. Então, você vai encontrar uma maior concentração de umidade. Você encontra méis com 20, 30, 35% de umidade. E aí, de acordo com esse mel, você tem que ser uma forma de conservar. Então, o mel de Apis você pode colocar em cima de prateleira, por isso que é mais fácil de comercialização. Você vai no supermercado, você encontra. Mas o caso das abelhas nativas, como tem uma maior quantidade de umidade, de água, esse mel tem que ser conservado na geladeira. Então, é mais difícil de comercialização. Mas, por outro lado, quem produz faz uma venda direta. Então a pessoa já está certo que aquela pessoa tem e as pessoas procuram esse mel, que é um mel diferenciado. E por que eu falei no início, a gente falando por que alimentar as abelhas, né? Porque eu já falei que a época do ano é um principal motivo da gente suplementar com uma alimentação alternativa. Outro detalhe também é que na época do ano, independente do ano, na verdade, se você tiver enxames fracos, é importante você alimentar essas abelhas. Então, enxames divididos, multiplicados, enxames que são enxames fracos, você vai ter que aumentar a alimentação para ter o reforço na alimentação dessas abelhas. Se, como falei anteriormente em outro vídeo, se você tiver uma divisão e você perceber, por exemplo, o enxame de uruçu, que você fez a divisão e percebeu que aquele enxame de uruçu, aquela fêmea não está dando uma resposta positiva naquele enxame, você vai ter que trocar a rainha. Então, às vezes, você vai entrar com uma alimentação para reforçar, mas não vai ter uma resposta, porque a rainha ela não tem uma genética boa. Ou, às vezes, ela foi fecundada com um zangão que não tem uma boa fertilidade. Então, tem que estar consociado tanto o manejo reprodutivo como a parte nutricional. E aí vamos falar um pouco sobre a alimentação como utilizar a alimentação nessa época do ano. Então, o mais fácil, normalmente, nós utilizamos um xarope. Esse é mais fácil você encontrar na literatura, você encontra na internet, fácil. Esse que eu estou segurando, esse que está aqui comigo, é um xarope de água, açúcar e limão. E que nós colocamos 1 kg de açúcar para 1 litro de água. Botamos no fogo, dissolvemos esse açúcar. E aí, quando começa a ferver, eu coloco meia banda de um limão, para essa quantidade. Então, o calor, junto com o ácido cítrico, vai fazer uma reação para evitar que haja a cristalização desse açúcar. E facilita também, porque ocorre a reação que poderá até auxiliar com o calor, com a temperatura junto com o ácido, quebrar a sacarose. Então, pode fazer essa reação, facilitando a digestão desse alimento. Depois que você faz esse alimento, você tem que colocar conservado na geladeira. E aí você deixa um tempo. Mais rapidamente é bom você fazer uma quantidade que seja suficiente para você conhecer as abelhas o mais rápido possível. Então, quanto mais tempo na geladeira, é um material orgânico, ele pode depois vir a se estragar. Então, mesmo na geladeira, é bom fazer o mais rápido possível para essas abelhas pegarem. Então, esse alimento digamos assim, um alimento mais clássico, você encontra em várias fontes, é utilizado em várias abelhas, abelha apis, uruçu, tiúba, jataí, quer dizer, tem várias abelhas aí que consomem esse alimento sem problema nenhum. E aí, quando eu preparei esse alimento, como é que eu vou fornecer esse alimento para as abelhas, né? Mas antes de falar, vamos lembrar de outros alimentos também. O mel de apis, também pode ser utilizado na alimentação de abelhas. Tanto da própria apis, você pode ter uma reserva guardada para ser utilizada, ou para as abelhas nativas também você pode utilizar. Então, às vezes, aí vai de acordo com o manejo do criador, você pode colocar mel de apis misturado com água para ficar mais fácil, se for para abelhas nativas, ou pode colocar puro, literalmente, dentro daí, e ela pode absorver. Existem outros alimentos, como melaço, melado, né?
Então, o melaço, e aí você tem que ver qual é se é o melaço ou melado, que às vezes modifica a forma, às vezes, do produto, às vezes de uma coisa e a outra. Então, dependendo do alimento, melaço ou melado, pode ser que a abelha rejeite. Então, se ela rejeitou, é porque, na verdade, ela só tem palatabilidade. A parte de açúcar não existe. Então, é um detalhe também a ser observado. Então, é bom você pegar o produto e observar a quantidade de carboidrato que tem lá no produto. Mas aí, com você tendo essa alimentação, como é que eu vou fornecer essas abelhas? Se for a abelha Apis, você pode pegar, existe esse aqui é um tipo de comedouro que é utilizado, vendo na internet, isso aqui você encontra em várias fontes, é um alimentador para abelha, em que você, de plástico, existe de madeira também, você pega uma garrafa PET, né, você pega esse produto, enche, bota no alimentador e pode colocar na entrada da colmeia, no caso de Apis. Se você for abelha nativa, você tem que ver também a altura da caixa. Então, ou você diminui o tamanho do pote, né? Você pode colocar um menor. E aí você tem que observar mesmo, você tem que conhecer o tipo de colmeia também que você vai utilizar para não se arrepender. Às vezes você pensa e o alimentador não entra dentro da caixa. Então, esse é um tipo de alimentador para abelha. Bem interessante. Existem os mais comuns que nós encontramos aí, que não existem vários tamanhos, aqueles bebedouros para pássaros. Então, o alimentador para pássaro também é uma coisa bem prática de ser utilizado, fácil de aquisição no mercado, em que você coloca quantidade de alimento, coloca, às vezes aqui na entrada você pode colocar do bebedouro algumas pedrinhas ou um graveto, porque se deixar totalmente exposto, a abelha ao beber, existe uma entrada de ar. Então, às vezes, dá uma entrada, a abelha vai aqui e ela acaba sendo sugada. Então, é por isso que é importante colocar algum gravetozinho aqui, para evitar que ela tenha diretamente acesso a essa área. E existe um outro tipo de alimentador, que esse daqui, que é pequeno. Eu, particularmente, eu tenho, mas eu não uso. Ele tem uns furos aqui, que para a abelha ela colocaria sua língua aqui e sairia puxando. Só que pode ser que, se ela achar interessante e não quiser usar no momento, ela pode tampar todos esses furos aqui com cera ou própolis. E aí você acaba entupindo esse espaço aqui e a abelha não consegue se alimentar usando esse alimentador. Então é um alimentador que você encontra, mas eu particularmente não utilizo. E aí, qual é a época certa de alimentar, né? Então, eu falei desse tipo de alimento aqui, que é uma alimentação energética, e que, para a nossa situação aqui, para a nossa região aqui, desde abril, maio, já podemos utilizar a alimentação energética, porque a nossa florada aqui, ela tende a diminuir no final de fevereiro, começo de março. Então, as abelhas começam a sinalizar que estão procurando o alimento. Eu falei logo no começo, a Apis é uma boa sinalizadora. Você vai lá no lixeiro, nas lanchonetes, elas estão lá. Então, se você observar as abelhas lá no lixeiro ou em frutas, geralmente em mangas, elas estão junto com as mangas, ali está mostrando que ela está com fome. Então, é um bom indicativo para você começar a alimentar suas abelhas. Então, você começa a alimentar nesse período. Nós estamos agora no mês terminando junho para começar julho. Nessa época, uma recomendação, eu já entraria com uma alimentação proteica energética. O que é isso? Uma mistura, na verdade, de proteína com energia. Então, um alimento que você encontra vários relatos, várias experiências falando, é o uso do extrato de soja, que facilmente você encontra no supermercado, em farmácias. Então, você pega o extrato de soja, que tem em torno de 40% de proteína. O pólen, em média, tem em torno de 20%, 23% de proteína. Então, você está entrando pelo menos no dobro da necessidade dessas abelhas. Então, a gente fala que a média está nisso, mas não sabemos, de fato, quais são as flores que as abelhas estão pegando. Então, pode ser que tenha flor que tem um pólen mais fraco, como tem pólen muito mais forte. Então, quem vai fazer o balanço nutricional, na verdade, é a abelha. E quem vai dizer se vai querer o alimento é ela ou não. Então, a gente pode fazer uma mistura de, por exemplo, uma parte de extrato de soja, uma parte de açúcar, coloca na água, faz uma massa, se você quiser colocar menos quantidade de água ou não, ou você pode deixar uma papinha, digamos assim, e coloca um pouco de essência. Às vezes você pode encontrar também no mercado
principalmente vários tipos de essência. Mas para esse tipo de alimento você pode colocar a essência de baunilha, que a essência de baunilha facilmente você encontra, e você dissolve também, bota algumas gotinhas, né? Você sentir o cheiro do aroma da baunilha nessa mistura, é a quantidade certa. Então você coloca, faz essa mistura e bota para as abelhas. Se você quiser, você pode colocar até um pouco de gelatina incolor, também ajuda também. Então fica aquela, como se fosse um pudim. Então quando você coloca dentro de um alimentador desse aqui, um exemplo, você pode colocar até num copinho de café, eu não recomendo. Porque na hora que você bota num copinho de café, com o tempo as abelhas ficam com tanta fome, eu digo assim, fome no pote, que se tiver líquido, elas podem morrer afogadas. Então nessa forma aqui você coloca e ela vai absorver de forma lentamente. Então é uma alternativa. Quando chegar mais ou menos na época de final de julho, começo de agosto, aí nós teremos que fazer uma modificação na alimentação. Nós entraremos mais para a fonte proteica. Por quê? Elas, nessa época, já estamos chegando no final do período chuvoso. Então está começando a aparecer as primeiras flores. Então a gente está começando a preparar essas abelhas para o crescimento. As abelhas vão começar a crescer as populações. E crescendo as populações, a gente vai poder antecipar as floradas. Quando as floradas estiverem com o seu auge, as abelhas já estarão fortes. E aí a gente ganha pelo menos um mês na frente. Então se você quer uma exploração para produção de mel ou produção de enxames, você vai ganhar pelo menos um mês antecipado. E qual é a finalidade de criação, né? Você está criando, estamos alimentando as abelhas, mas aí qual é a finalidade? Então, normalmente a gente vê o pessoal criando as abelhas pensando na produção de mel. Se for apis ou qualquer mel, é um atrativo interessante. Só que, se for pensar nas abelhas nativas, nós temos conservação da espécie, porque nós temos uma finalidade, são abelhas nativas, então a gente tem uma obrigação de preservar essas espécies. Nós temos também um outro ponto, que é um ponto comercial. Então você tem o mel para vender, você tem os enxames para vender, você tem a própria cera que está lá, ou o gel próprio, que você pode retirar o excedente e transformar em atrativo para você fazer capturas de novos enxames. E você tem também a parte de educação ambiental, que é uma área que tem crescido bastante no caso das abelhas nativas, que é muito mais fácil você chegar para uma escola, chegar para um criador levando as suas abelhas e mostrando e dando uma aula, explicando, do que, por exemplo, você pegar um enxame de apis e você pegar esse enxame e levar para um produtor. Então é preciso saber também qual é a finalidade, você manter essas abelhas e qual é o seu objetivo. Sem objetivo, você não vai ter sucesso no seu empreendimento. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, assine nosso canal e clique no sininho para receber nossas notificações.